Mas, gente, é o seguinte, a gente falou bastante ontem que a gente tava cagando 1 quilo, né? E realmente, eu comecei o jogo cagando 1 quilo, mas aí depois você vai sendo humilhado, você vai ficando puto, assim, por osmose. Eu fiquei puto, cara. Eu, Eu eu fiquei achei, puto eu por outras achei que razões. eu achei que eu fosse curtir ver essa seleção ser humilhada, porque não me representa em nada. Mas aí a bola vai rolando, você vai vendo os argentinos comemorar na tua cara, e não sei o quê, e todo mundo. Você vai tomando, vai sendo tomado pelo ódio, você começa a querer derrubar todo mundo daquela porra. Impressionante, cara. Eu fiquei muito puto. Eu Não, não imaginei. seu Twitter ontem foi cinema, assim. Você tava parecia jogo do Santos, cara. Você é louco, cara. Cara, mas Ah, dá uma engajadinha, né? eu fiquei mais puto por motivos que a gente não recomenda isso, né? Mas, enfim, eu fiz uma aposta lá na KTO, gente. Coloquei pouquinho, como a gente sempre recomenda. Mas se E eu, ganhasse, ganhava R$ 2.000. nossa, porra. Eu acertei todos os placares de todos os jogos, menos a seleção brasileira, que eu coloquei empate. Eu falei, pô, a odd tá boa no empate, a odd da vitória da Argentina tá bem baixa, não vale a pena, e a vitória do Brasil tá muito. Então, pô, o Brasil não vai ganhar lá. Ah, pô, um empatezinho, imaginei, pô, o Dorival vai 6 desfalques, vai entrar mais recuado, vai tentar dar aquela segurada, mas não, cara, o time é uma bagunça, assim, Mas depois o cara, Paraguai te fudeu também, né? depois o Paraguai acabou fazendo o gol do empate lá no final Imagina, e ainda bem, porque se já imagina se a era. seleção empata e o Paraguai Não, tomando de 2-0, o Paraguai empata, cara. já Você ia tinha querer se ido. matar. Não, ia pular na piscina daqui, tá ligado? É. 27º. Mas, cara, o que mais me chamou a atenção ontem, assim, principalmente no primeiro tempo, cara, quando a Argentina jogou de fato sério mesmo, que no segundo tempo, a gente que, pô, acompanha futebol desde quando a gente se entende por gente, os caras tiraram o pé bonito do jogo, assim, os caras tiraram a intensidade, tiraram o pé, ficaram tocando para trás, jogando, tiraram a velocidade do jogo, enfim, a seleção brasileira já encatado em campo, não aguentava pressionar. Mas no primeiro tempo, quando tava de igual para igual, cara, foi constrangedor, assim. Eu acho que foi. A gente vai colocar aqui as falas do Galvão, do VSR e tal. É, eu acho que ontem foi o dia mais humilhante na história da seleção brasileira depois do 7-1, cara. Com certeza. Porque o primeiro tempo, assim, parecia que o meio-campo da Argentina era formado por Xavi, Iniesta, Busquets, o próprio Messi, e a seleção brasileira é um time de juniores, assim, tipo, jogando contra adulto, olhando a bola passar, assim, os caras, o primeiro gol dos caras é toque de bola, vai pra lá, vai pra cá, o segundo gol também, eu falei, cara, que isso, cara? Dorival Júnior, a câmera pegava ele na beira do campo, ele olhando atônito, assim, sem saber o que, nem reclamar, ele não sabia nem como reclamar com o time, assim, é o sinal dos tempos, cara. E aí a gente pode discutir também, porque eu acho que essa crise da seleção brasileira é institucional também, porque a gente teve essa semana a eleição do Edinaldo e essa derrota de ontem, ela, para mim, ela tem alguns CNPJs e CPFs de culpados aí, que são os presidentes dos clubes também, que bancaram esse cara, que, que apoiam esse sistema aí da CBF, enfim. Um cara que teve mais de 18 meses aí para reformular, para trazer um treinador decente para a seleção brasileira, ficou namorando o Ancelotti, depois colocou Ramon Menezes, Diniz de interino, agora Dorival Júnior. E a seleção tá 1 ano da Copa sem nenhuma expectativa, não tem um time, não tem uma base, não tem porra nenhuma, velho. Essa é a seleção brasileira. O jurídico Robson aqui disse: Rodolfo, se o Barcelona vier a lograr sucesso na temporada e o suposto atleta Rafinha vencer a bola de ouro, dá pra declarar o fim do futebol? Cara, Concordo. não. O Rafinha tá jogando muito bem. Se o Rafinha vier a ganhar a bola de ouro, que eu não acho que ele seja o melhor jogador do Barcelona. O melhor jogador do Barcelona é o rapaz, o jovem rapaz chamado Lamine Yamal. Mas o Rafinha tem sido em números um dos caras mais decisivos e pode vir a ganhar. Ainda mais com o Liverpool saindo fora da disputa da Champions. Porque tinha um concorrente muito à altura ali, que era o Salah, que pra mim é o melhor jogador dessa temporada individualmente falando. Então, assim, cara, o futebol mundial está em crise, né? Então,
a questão aqui, tanto que o Rafinha, a gente vai falar dele aqui, o que mais me chama a atenção em termos de crítica, assim, é muito com relação à postura. O jogo em si, é difícil você chamar a atenção do Rafinha num time absolutamente perdido, que era um catado dentro de campo, né? Claro, algumas atuações individuais saltaram os olhos, independentemente da formação tática do time. Isso precisa ser dito. Tem jogadores ali que não deveriam nunca mais ser convocados novamente depois desse jogo. E serão convocados, porque, infelizmente, os técnicos, seja ele quem forem, vão... Muitos caras depois do 7-1 voltaram a ser convocados, né? Então não vai ser agora, né? Mas eu jamais convocaria alguns e já vou falar sobre isso. Agora, a bola de ouro ou não do Rafinha, isso é um... Futebol de clube é outra coisa. Na seleção, o cara até agora não mostrou nada. O Oswaldo de Sá mandou superchat e falou: quando você vê a convocação, 8 atacantes e 6 no meio de campo, de um técnico que toda a vida jogou com 2 atacantes e quer enfrentar a Argentina lá com 4, é isso. Não, mas ele não jogou toda a vida com 2, não. O Dorival sempre jogou com 3, a exceção ao Flamengo, que tinha uma dupla de ataque, que quando ele é campeão da Libertadores. No Santos desde 2015, 2010, lá atrás, mas passando depois, segunda passagem, 2015, 16, 17 ali, ele joga com 3. No Ceará ele jogava com 3. No São Paulo ele jogou com 3. Sempre jogou com 3 atacantes. Agora 4, aí é foda, né? O Brasil indo para um 4-2-4, sem meio de campo, com os volantes absolutamente sobrecarregados. E olha que é o seguinte, cara. Eu sou zero fã do André e do Joelito. Essa dupla de volantes pra mim é um horror. Mas ontem, cara, até covardia falar dos caras. Tava vendo uns vídeos aqui do quanto eles não sabiam quem marcar, velho. Porque o Brasil não tinha meio de campo ontem. Era cara, era a defesa, né? Com laterais que marcam muito mal. 2 laterais muito ofensivos que não marcam ninguém. Um meio de campo esvaziado e um monte de atacante, assim. Cara, é nítido como o Dorival não tem condição nenhuma, mesmo. E aí a galera, você não vai pedir desculpa por Felipe Melo? Eu continuo dizendo a mesma coisa. Você dizer que o cara não é técnico é desrespeitoso. O Dorival, eu respeito ele muito como treinador, respeito muito a trajetória do Dorival. O que dá pra se dizer é que na seleção não tem a menor condição. E aí é importante a gente fazer aqui, mandar um recado, que eu até falei com ela hoje de manhã. Ela mandou uma DM e eu falei isso pra ela. A Ana Thaís Matos foi a pessoa que mais defenestrou a contratação do Dorival e tentaram cancelar ela. Que legal, cara. Entendeu? E ela tava certa, cara. Certo, o Dorival não tem a menor condição de treinar a seleção brasileira. Vamos passar aqui os superchats antes de passar passagem pro Felipe, senão... o Jorge Amício falou: pô, fechou na seleção, com a pica apontada para o Shell. Você é moleque chafado. Eu brinquei no Twitter. Dia difícil para o Fuiclir e sua geração de bajula jogadores. Viu o Rodolfo saindo na Smart da Pamplona. E como eu estava amarelo e com farinha, o que olhou pra mim com cara de julgamento foi brincadeira. Caralho, velho. Pô, que isso? O cara é amarelo? Me cumprimenta. Você tá amarelo aí com cara de farinha, mas pode me cumprimentar. Que isso, cara? Newton Júnior Pereira. Qualquer criança escalaria 4 no meio campo e uma dupla de ataque. Pra mim, aquele quarto gol da Argentina foi um momento mais humilhante. Nossa. Cara, juro, já pegando o gancho desse superchat do Newton. Pra mim, o Arana nunca mais tem que vestir a camisa da seleção brasileira depois daquele quarto gol. É um negócio, é um gol de churrasco aquilo ali. Não pode acontecer, cara. Não pode acontecer. Há quanto tempo eu falo que o Arana não é jogador pra seleção? Ah, cara, a gente não tem lateral esquerdo, Há quanto tempo? Foda-se, mas há quanto tempo? Você tem o Caio Henrique, por exemplo, tá jogando há muito tempo lá no Mônaco, pra caralho, um dos melhores laterais da Europa, e sequer é convocado. Por que o cara nunca teve uma chance? Aquele eu fiquei puto. Por que o cara nunca teve uma chance? O Renan Lodge recuperou o futebol dele com o Jorge Jesus. Por que nunca mais teve uma chance? Ah, não tem. Isso é muito preguiçoso falar que não tem. Muito preguiçoso, cara. Na moral. E outra, se não tiver... Se não tiver... E outra, não tem unanimidade. Irmão, se não tiver... Pega o senhor Escobar
e naturaliza ele brasileiro. É isso aí, pelo menos garra. Ele não tomava um gol daquele nunca, dava uma porrada no meio. Não. Tomava um gol daquele nunca. Nunca. É que o Piquerez não dá, o Piquerez já joga pelo Uruguai. O Escobar nunca vai ser convocado pela Argentina, naturaliza brasileiro, velho. Cara, nem o Vanderlan, cara, que eu tenho arrepios, assim, quando eu vejo. Aliás, Felipe, importante dizer, hein? A zaga ontem ali era toda base Corinthians, hein? Marquinhos, esse Murilo, que é um boi. Não, o cara parece. O cara é um. O cara tá obeso. E aí você pega o Arana, cara. A zaga. Cara, a coisa pior base do Brasil. Vamos aqui, ó. Jurídico Robson. Eu tava zoando, mas um detalhe, ele chama Ney e Cunha de meia. Mas um detalhe, ele chama Ney e Cunha de meia e usa o Cunha de atacante pro lugar do Ney. Chamou mais atacante, não faz sentido a convocação. É isso. Concordo. E, por fim, o Anderson Silva, grande Anderson, diz aqui, se o cérebro do Dorival fosse o nariz, ele seria o Guardiola, fora do... o Gustavo Lucena disse, as caras maiores da decadência da seleção são os presidentes das federações estaduais. Para mim foi a seleção Zé Vanildo, presidente da Federação do Rio Grande do Norte, que levou de 4. Esses caras precisam ser expostos. É importante dizer isso. Falei, cara. Esse cara tem que a gente não sabe nem quem é, o voto dele é mais importante que o do Flamengo. Cara, mas porra, tô rindo de você falando do zagueiro aí, velho. Pô, boi é foda. O cara é um boi. E o cara era mó pedido na seleção. Não, e assim, né? Cara, Murilo, nitidamente de calça jeans. Calça jeans. Na moral, o Zé Ivaldo joga mais. O Gil joga mais. Murilo Boi é foda. O Murilo do Palmeiras. O Murilo do Palmeiras não joga. O Murilo do Palmeiras é o Beckenbauer perto desse cara. Meu amigo do céu. Cara, o nosso querido Bop, ele fala uma parada que é séria. Ele tweetou ontem, eu concordo. O Wolverhampton é mais... te gabarita mais a jogar na seleção brasileira do que você jogar num Palmeiras, num Flamengo, num São Paulo, num Fluminense. Porra, mano. Velho. A gente não tem material humano aqui no futebol brasileiro melhor do que uns caras desses, assim? Mas cara, isso eu acho que deve-se. E aí, assim, eu vou entrar num vespeiro que eu nem sei se eu deveria, tá? Porque mexe com o status quo e mexe com pessoas que eu adoro. Mas eu acho o seguinte, eu vou ser bem sincero na minha análise. Eu tô falando sério, não tem zoeira, a gente tem uma parada de humor aqui nessa live, que a gente analisa, mas a gente zoa muito, mas isso é muito sério. A gente sempre teve uma cultura de futebol internacional que era pequena lá atrás. Assim, ela começa ali nos anos 2000 com a popularização da TV por assinatura, e aí começa a gente prestar um pouco mais de atenção nos torneios internacionais, os campeonatos internacionais, etc. Depois a Lei Bosman, muitos jogadores vão para lá e aí, a partir desses jogadores brasileiros, nossa curiosidade de acompanhar esses caras, a gente começa no Brasil a acompanhar os campeonatos internacionais, que sim, são mais organizados, sim, de alguma maneira oferecem espetáculos mais interessantes, até muito mesmo pela roupagem do campeonato. Eu cansei também de ver jogo muito ruim de Premier League na minha vida, cansei. Mas pouco se fala, porque a roupagem, você tem um jogo muito ruim, mas você tem um estádio muito foda, uma torcida muito foda, um gramado que é um tapete, parece que o jogo foi melhor do que foi, né? Mas a verdade, às vezes você pega um jogo num gramadinho safado aqui no Brasil, que é mais empolgante, mais interessante do que um jogo de Premier League. É claro que na média, até por conta de calendário, por conta do que também se oferecem para esses jogadores performarem bem, no sentido de toda a infraestrutura que eles precisam, a média é muito maior do que aqui. Mas, cara, eu acho que tem uma parte que é importante, que além de ser um espírito de vira-lata completo, que é algo que o Bop sempre defendeu, existe uma coisa que é o seguinte, é mercadológica. Muitas emissoras que detêm comentaristas que são muito relevantes, em muito tempo só tiveram campeonatos internacionais para transmitir. E eu acho que boa parte desses comentaristas que são muito bons sempre rasgaram e que pagam de intelectuais, e que muitas vezes são, para não querer aqui dizer que eu tô querendo diminuir essa galera, não, mas os caras defendem acima da linha o futebol europeu como se fosse uma coisa de outro mundo, porque é o produto que eles transmitem e porque isso é mercadologicamente viável. E aí passa essa imagem
de que o cara pisou lá é outra coisa. O cara tá na NBA, o cara tá... E não é assim. Nitidamente não é assim. Isso significa que se um jogador estiver se destacando no Wolverhampton, estiver jogando muito, ele não deve automaticamente ser convocado porque ele joga no Wolverhampton? Não. Mas o que acontece é que é o seguinte, muitos jogadores jogam aqui no futebol brasileiro e são negligenciados. Eles pisam lá e absolutamente eles entram com status de seleção brasileira. E isso acontece muito por conta desse tipo de narrativa que fica o dia inteiro afirmando que a gente joga aqui um lixo e que só o que tem lá fora é bom. Quando muitas vezes você vai jogar um Barcelona e Raio Vallecano, que é um jogo de quinta categoria. Um jogo de quinta categoria. Wolverhampton e Brighton, exato. Legal? Um Palmeiras e Flamengo é melhor. Então, aí que tá, cara. E aí, assim, isso se deve muito a comentaristas que muitas vezes defendem o produto que eles comentam, na frente do que é real e que não é. Entendeu? Então, quantos canais aí ficaram anos e anos e anos sem transmitir um jogo do futebol brasileiro? O prato de comida deles era a Premier League. Então, eles tinham que defender que a Premier League é a melhor coisa do mundo. Entendeu? E aí, irmão, você cria na cabeça das pessoas que aqui não presta, que aqui não... E aí você se descola porque você não tem identificação nenhuma com esses jogadores. Os jogadores passam, inclusive, a privilegiar esses clubes medíocres ingleses pra ter chance na seleção, porque você acha que o cara não pensa isso? Porra, mano, tô jogando no Corinthians aqui, no Palmeiras, se eu for pra esse time aí, eu vou ter mais chance de ser convocado. O cara pensa sobre isso. Então outra, tudo isso ajuda. O cara vai pro Wolverhampton, aí ele fica lá, aí ele vai pra seleção. Ele indo pra seleção, o valor dele já sobe exponencialmente. Dali ele já pode ir pra um Real Madrid, pra um Barcelona, pra um time maior. É meio que isso, assim, a Premier League chancela você na seleção brasileira e a seleção brasileira chancela você em outro lugar, entendeu? Então, cara, eu concordo, assim, e é bom que se diga também, né, esse sistema de jogo do Dorival, que não existe, ele vai acabar matando muitos jogadores. Eu não tô falando aqui que o Murilo é mau zagueiro. Se ele joga na Premier League, se ele é considerado, como o chat disse aí, muita gente disse, pô, o cara é top 5 melhores zagueiros da Premier League. Cara, se ele é top 5 melhores zagueiros da Premier League, alguma qualidade ele tem, porque lá não joga quem é bagre, velho. E na seleção brasileira, chega aqui, o cara não tem esquema, velho. O cara mas ali, não sabe Felipe, como marcar. Você viu a transição defensiva da seleção ontem? O Vitor Canedo postou no Twitter, tem uma imagem dos caras correndo de... O cara da Argentina, acho que é o Tagliafico, ele tá com a bola de frente pro gol dele, e a seleção brasileira tá correndo de costas, assim, ó. Cara, que é isso? Um time desorganizado, velho. Correndo de costas pro próprio gol. Mas, Felipe, os lances de falha do Murilo, eu acho assim... Por exemplo, eu mesmo isentei o André aqui, que é um jogador que eu jamais convocaria, mas porque eu acho que ele foi prejudicado pelo esquema. Ele e o Joelton ficaram ali naquele meio de campo completamente correndo atrás de bobo. Agora, as falhas do Murilo, cara, são falhas técnicas, individuais, que nada tem a ver com posicionamento de time, cara. A falha no primeiro gol, aquela é uma falha de um zagueiro pesado, que briga com a própria perna, que não tem condição de jogar. Premier League, que se foda a Premier League, irmão. Cara, foda-se. O Marquinhos, no primeiro gol, ele tomou um giro do não, é isso, do Almada. O Gustavo Gomes não tomaria. Não, cara, assim... O Félix Torres, do Corinthians, não tomaria. O Felipe... Juvenil, o Marquinhos, mano, ele deu um bote seco, velho. O Marquinhos é o zagueiro mais superestimado da história do mundo. Do mundo. Nenhum zagueiro é mais superestimado do que o senhor Marquinhos. Nenhum, cara. Que esse cara... Ô, Felipe, esse cara é o jogador, a pessoa que mais vestiu a camisa do Brasil em jogos de eliminatório da Copa do Mundo. O Marquinhos. Um jogador que não tem condições. A gente viu o primeiro jogo, aqui depois o PSG classificou, mas o primeiro jogo aquele gol do o PSG amassando o Liverpool, o gol em cima dele, um gol assim ridículo, cara. Ele é muito fraco, velho, fraco. Ele tem qualidade pra sair jogando, ele tem velocidade de recomposição, mas ele não sabe zagueirar, nunca soube, ele foi salvo pelo Thiago Silva uma carreira inteira. Então, aí como que a gente vai crucificar o Murilo,
jogando ao lado do Marquinhos, mano. Aqui, com ó. o Arana no lado esquerdo. O Kevin Oliveira lembra, o Beraldo fez um Coitado do 2023 perfeito no São Paulo e não foi convocado. Aí fez um jogo no PSG contra o Inter de Limeira francês e foi convocado. Você quer outro exemplo? Você quer outro exemplo? Lucas Veríssimo. Jogou 3 anos no Santos, no mais alto nível. Pra mim, foi por pelo menos 2 anos o melhor zagueiro do futebol brasileiro. O cara nunca foi convocado pelo Tite. Pisou, jogou um jogo no Benfica, o Tite chamou. Que é isso? Que é isso? Me explica. Me explica. Entendeu? Assim, na moral, cara, parece carta marcada às vezes. Parece que às vezes tá todo mundo dentro da máfia. Aí quando eu vejo, por exemplo, a declaração do Dorival ontem, exaltando o Edinaldo, você viu isso, cara? Exaltando o Edinaldo. Você tá com medo de tomar um pé na bunda, Dorival? Você vai tomar um pé na bunda exaltando o Edinaldo ou não? E vai sair ainda mais humilhado ainda fazendo isso, sabe? Não, o presidente está conosco o tempo todo, nos dando todo o respaldo, que não sei o quê. Puta, cara, absolutamente repugnante, cara. O Robson fala, e repara no segundo tempo, o Léo Ortiz também entrou muito mal, fez toda essa saída de bola e tava sozinho orientando e o capitão se escondeu. Entrou, assim, cara, e o Léo Ortiz é bom, velho. Bom, então, isso que eu tô falando, cara. Que coisa patética, velho. Esse esquema da seleção, que não há esquema, do time do Dorival Júnior, vamos dar nome aos bois, vai acabar matando bons jogadores. Como, assim, até brinquei lá no grupo. O dia que o Rodrigo e o Vini Júnior fizerem um jogo, como o Gabriel Jesus, escorraçado por todos aí por não ter feito gol em Copa, por causa de um esquema engessado do Tite, o Gabriel Jesus jantou a Argentina na Copa América de 19, foi o melhor jogador da seleção. Mas o que? O Gabriel Jesus tem personalidade, ele voltava, ele marcava, ele dividia. O Rodrigo ontem não sujou o uniforme, mano. Caralho, Brasil e Argentina, o cara não deu um carrinho. O Rodrigo é uma vergonha, cara. Caralho, o Rodrigo é uma vergonha. Uma bola, ele tomou um tranco no meio de campo do Depô, assim, que ele caiu de boca, velho. Eu falei, caralho. Esse jogador é uma vergonha. E ele O Vini ainda tentava sozinho ali, mas também não tinha um cara pra tabelar com ele. Ele dominava a bola, tinha 3 em cima, não vinha um filho da puta pra dominar, pra tocar com ele, pra jogar ali. Nada, velho, nada. Esse esquema vai matar muito jogador bom. E aí a gente vai ficar detonando os caras aqui, mas a culpa é de quem escala. Agora eu vou te falar, o Rodrigo tava na posição errada, né? Escalaram o Rodrigo. Então, cara, eles meteram. Primeiro que é o seguinte, ele não sabia se ele era. O Dorival começa com 4-4-2, com o Rodrigo pela esquerda, o Rafinha pela direita, Joelinton e André pelo centro, e na frente o Matheus e o Vini. Só que em dado momento, quando ele toma 2-0 em 15 minutos, ele já tira o Rodrigo da esquerda, coloca o Rodrigo pra jogar pro meio e puxa o Vini pra ponta esquerda. Ele sai de um 4-4-2 pra um 4-2-3-1 ali. E assim, o Rodrigo não joga ali, né? Não é camisa 10, ele não joga ali no Real Madrid, ele joga como ponta direita. E o Rafinha não joga de ponta direita no Barcelona, o Rafinha joga de meia. Por que raios ele não coloca o Rodrigo na dele, na ponta direita, e o Rafinha na dele, de meia, como ele tem jogado no Barcelona? Por que raios ele tem que inverter os dois? Por que raios os caras têm que jogar diferente do que jogam na seleção? Não que isso fosse resolver, porque ontem faltou tudo, faltou pegada, faltou... Não, é isso. Mas assim... personalidade, faltou, ligado? cara. Personalidade, os caras não... Porra, você vê esse jogo do Gabriel Jesus em 2019, cara, puta que pariu, mano. Moleque se matando pela bola, indo buscar, tabelando, driblando. Com todo respeito, cara. Peitando os caras, velho. Com todo respeito. Sentir saudade de Gabriel Jesus também... Não, eu não tô sentindo saudade, eu tô só comparando a personalidade do cara, velho. A personalidade de um cara que passou uma Copa sem fazer um gol. Ele tomou... mas aí foi sacrificado por um esquema ridículo do Tite. Cara, ele não jogou nada, velho. Em 2018, porra, pelo amor de Deus, velho. Ele não jogou nada. Mas assim, o moleque na seleção brasileira, em eliminatória, ele não jogava desse jeito aí não, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Rodrigo é do Real Madrid, cara. Não, mas do Real Madrid. O nome do Gabriel Jesus não pode nem ser citado quando a gente fala de seleção, cara. É um jogador que... No segundo tempo, o Dorival ainda me põe o Endrick, perdendo de 3-1, ele lança o Endrick lá. Ele nunca coloca o moleque, nem convoca o moleque. Aí na hora que o bicho pega, ó, vai lá, Endrick, se mata aí. Não, isso foi errado. Pra gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo absolutamente completo, porque, assim... E o moleque, velho? O que o moleque ia fazer ali?
que você espera de qualquer jogador ali? Ah, cara, na moral, assim, é vergonhoso. Era. Se o Dorival tivesse o mínimo de vergonha na cara, ele teria pedido demissão na coletiva. O mínimo de vergonha na cara. Mas assim, não é ele, nenhum vai fazer isso. Mas ali, cara, é uma situação que não tem condição. O cara, ele tá completamente abatido, ele sabe que não. Ele não consegue, ele não é capaz. Eu conheço o Dorival de outros carnavais. Chega no momento que você vê que, mano, por que o Dorival é demitido de todos os clubes? Ele é sempre demitido. Ele nunca pega. O único time que ele resolveu sair foi o Ceará, que dava pouco tempo. Se ele fica 6 meses mais, ele era demitido do Ceará também. Mas todo time com título ou sem título é demitido porque tem uma explicação, cara. O cara é demitido de todos os clubes que ele passou. Só o São Paulo que não, né? Porque a seleção o tirou. Né? Mas assim, é impressionante. Você acha que tava até hoje no São Paulo? Nunca, velho. Nunca. O cara ganhou um jogo fora de casa no Brasileirão em 23. Para encerrar que acabou o dinheiro, mas quando você não tem convicção e confia no seu esquema e no que o treinador passa, também afeta o emocional. É isso. Se toma 2-0 daquele jeito também, o segundo gol parecia eu jogando FIFA nos bons momentos, assim. É tipo, o segundo gol é humilhante, é só no toque me voe. Tipo, você não vou ganhar, eu vou te humilhar. O segundo gol é humilhante, gente. Nossa, segundo a bola gol. que o Depô abre pro lateral direito e cruza no segundo pau. Lembrou eu, nossa, velho. FIFA 2015 na mão e assim, jogando nível World Class, assim. Nossa. Puta que eu pariu, cara. Nossa, muito. Aquele gol foi até bonito de ver, assim. É foda. Não tem como você ficar puto. Você fala, caralho, que golaço, velho. Os caras na roda, mano. E tipo assim, nem comemora o gol direito. Tipo assim, tamo treinando aqui. Você viu? Os caras não comemoraram pra caralho. É tipo assim. É tipo, parecia jogador europeu comemorando gol em mundial contra time brasileiro, assim. Pode reparar. Os caras nem ficaram muito felizes, assim. Abracinho, assim, chega aí e tal. Porra, o que me chamou a atenção ontem é o nível de diferença dos dois times, assim. Cara. Aliás, o Enzo Fernandes tá caro do MC Daniel, hein? Puta que pariu. O que me chamou a atenção é o nível de time, de nível dos times, assim. Tipo, a seleção argentina, o cara dominava a bola, ele tinha 2 opções de passe sempre. Sempre. Todo mundo perto, o bloco reunido, assim, perto da bola, todo mundo sabia onde o outro estaria. A seleção brasileira, o cara pegava a bola, todo mundo corria, assim, parecia recreio, tá ligado? Vai, chuta! Vamos! Cara, isso é técnico, cara. Ô, Felipe. Assim, o Dorival tá um ano na seleção brasileira. E a seleção brasileira não tem nada, cara. Não tem nada. Qual o legado que ele vai deixar? Aí ontem eu tava vendo na TNT os caras falando: mas o Dorival tem duas. Essa é a segunda derrota dele. Foda-se, mano. Foda-se. Se olhar só os números, você vai errar na análise. Você tem que olhar o que esses números significam. O que essa derrota de ontem significa, sabe? E, cara, na boa, eu achei que a gente estaria no fundo do poço, mas acho que esse poço parece que não tem fundo, cara, na moral.